Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 2, versículos de 1 a 12. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém, perguntando: Onde está o rei dos judeus, que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe que vai ser pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: Ide e procurai obter informações exatas sobre o menino, e quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram, e a estrela que tinha visto no Oriente ia diante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje celebramos a Epifania do Senhor, uma solenidade que nos convida a contemplar o mistério da manifestação de Cristo. A luz que brilha para todos os povos. A palavra Epifania significa manifestação. E neste dia, a Igreja proclama a verdade grandiosa de que Jesus veio para nos salvar. Não apenas um grupo ou uma nação, mas toda a humanidade. Os magos do Oriente, guiados por uma estrela, são os primeiros representantes das nações pagãs que reconhecem e adoram o Messias. Este evangelho, tão rico em simbolismo e profundidade teológica, nos chama a refletir sobre a universalidade da salvação, o significado dos dons dos magos e o convite para buscarmos a luz de Cristo em nossa vida. No início do relato, os magos veem uma estrela no Oriente, um sinal no céu que desperta neles o desejo de buscar algo maior, algo divino. A estrela é um símbolo poderoso. Ela representa o chamado de Deus que ilumina nossas trevas e nos conduz a Ele. Mas notem, a estrela não os leva imediatamente ao destino. Eles precisam caminhar, perguntar, enfrentar os desafios. Assim é a nossa busca por Deus. Ele nos dá sinais. Não somos chamados a sair de nossa zona de conforto, a enfrentar as incertezas e, como os magos, perseverar até encontrar o Cristo. Nós somos chamados para isso. A estrela nos ensina que a fé é o caminho, uma jornada que exige atenção aos sinais de Deus e coragem para segui-los. Os magos, vindo de terras distantes, simbolizam a universalidade da salvação. Eles não pertencem ao povo de Israel, mas vêm de culturas e religiões diferentes. Mesmo assim, reconhecem na criança de Belém o Rei dos Reis. Este gesto revela que Jesus é o Salvador de todos os povos, de todas as nações, de todas as línguas. A presença dos magos é o prenúncio da missão universal da Igreja, desde o nascimento de Jesus. Deixa claro que o seu amor
não conhece fronteiras. É um amor que acolhe a todos, sem distinção de raça, cultura ou condição. Os magos não chegam de mãos vazias. Eles oferecem 3 presentes: ouro, incenso e mirra. O ouro representa a realeza de Cristo. Ele é o rei, mas um rei cujo trono será uma cruz e cujo reinado é marcado pelo amor e pelo serviço. O incenso simboliza a divindade de Jesus. Ele não é apenas homem, mas Deus encarnado, digno de adoração. E mirra prefigura o sacrifício de Cristo. A mirra era usada para embalsamar os mortos, e este presente aponta para a paixão e morte de Jesus, que trará a salvação do mundo. Esses presentes não são apenas gestos de generosidade, são uma profissão de fé. Os magos reconhecem quem é Jesus e respondem com aquilo que têm de mais precioso. O contraste entre os magos e Herodes também nos ensina algo importante. Enquanto os magos buscam a luz, Herodes tenta apagá-la. Ele representa aquele que, por medo, orgulho, apego ao poder, rejeitam a verdade de Deus. Isso nos lembra que a luz de Cristo nem sempre será acolhida e que seguir essa luz pode significar enfrentar oposição. Queridos irmãos e irmãs, a Epifania do Senhor não é apenas um evento do passado, é uma realidade que continua a se manifestar em nossas vidas. Assim como os magos, somos chamados a buscar a luz de Cristo. Mas como fazemos isso hoje? Permita-me que eu inspire e reflita sobre isso. Reconhecemos os sinais de Deus? Vamos responder a essa pergunta. Deus continua a nos guiar, muitas vezes de formas inesperadas, correto? Pode ser por meio de uma palavra, de uma pessoa ou de uma situação. Nós estamos atentos a essas estrelas que nos conduzem até Ele? Oferecemos nossos dons a Cristo? Assim como os magos, somos chamados a dar o que temos de mais precioso ao Senhor: nosso tempo, nossos talentos e nosso coração. Você tem dado o que é mais importante para você, para Deus? Somos luz para os outros? A estrela que guiou os magos nos convida a sermos luz na vida daqueles que ainda não encontraram Jesus. Nosso testemunho pode ser o sinal que leva outros ao Salvador. Seus pecados do passado, a sua vida anterior, ela já se transformou em testemunho de glória para o Senhor? Conclusão. A Epifania do Senhor nos lembra que Jesus é a luz que brilha nas trevas e ilumina a vida de todos. Hoje, somos chamados a buscar essa luz, a deixá-la transformar o nosso coração e a levá-la aos outros. Que a estrela da Epifania brilhe em nossas vidas e nos guie sempre para mais perto de Cristo, o Salvador de todos os povos. Amém? Um ótimo domingo para você, meu irmão. Que esse dia, essa solenidade da Epifania de Nosso Senhor, faça com que você reflita e comece a viver pela fé, a ser justificado pela fé. Que você comece a ver os sinais de Deus na sua vida. Nossa, eu vou dar um testemunho breve aqui para vocês. Quando me converti, fui aumentando a minha fé, estudando sobre a fé, estudando o que Deus pretendia de mim, estudando o que Ele nos pede para alcançarmos a salvação. Isso foi aumentando minha fé de uma forma que eu comecei a ver sinais de Deus em toda a minha vida, desde o meu nascimento até os dias de hoje. Eu encontrei a presença de meu Senhor me guiando em direção a Ele. Mesmo quando eu estava perdido, quando eu estava nas trevas, havia uma luz brilhando bem lá no fundo e dizendo qual o caminho seguir. Mas, por estar nas trevas, nós muitas vezes não vemos esses sinais. Eu só me dei conta desses sinais de Deus e da presença de Deus na minha vida a partir do momento que eu comecei a ter esse encontro com Jesus todo santo dia, a procurar a servir, a amar, a me dedicar ao reino de Deus.
E é esse o conselho que eu posso te dar hoje. É esse pedido que eu posso te fazer. Comece a viver pela fé. Tente se justificar pela fé. Sabe quando as outras pessoas te atacam, quando as outras pessoas falam calúnias sobre você? Não diga nada, não responda, mas viva pela fé. Aquele que é vivo pela fé, ele é justificado pela fé. Então, que no dia de hoje você consiga aumentar a sua fé, ser tocado pela graça de Deus, mas principalmente viver o Evangelho de Jesus Cristo. Muita gente diz que ao ler a Bíblia não entende nada, não compreende, muitas coisas é muito difícil se entender a Bíblia, ler a Bíblia e entender. Eu vou confessar uma coisa para vocês. Logo no início da minha conversão, eu tentava ler a Bíblia e também não entrava nada na minha cabeça. Não fazia nenhum sentido tudo aquilo que ali estava. Isso já no início da minha conversão. Mas eu comecei a viver o Evangelho. E qual que é o Evangelho? Amar as outras pessoas como a nós mesmos, ajudar os mais necessitados, ler, orar e meditar os mistérios de Jesus, viver uma vida realmente dedicada ao Senhor, fazer do meu trabalho algo que glorifique ao Senhor, fazer da minha escolha de vida algo que glorifique o Senhor. Eu decidi obedecer os mandamentos de Deus. E aí, depois de um tempo obedecendo e seguindo o Evangelho, eu voltei a ler a Bíblia. E aí, meu irmão, tudo fez sentido. Tudo se encaixa. Tudo tem direcionamento. Então, você quer entender a Bíblia? Comece a viver o Evangelho de Cristo. E eu vou citar os 2 mandamentos que Jesus cita. Que ele dá uma resumida, nos 10 mandamentos em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas. Esse mandamento é inegociável. Amar a Deus sobre todas as coisas. E amar o próximo como a ti mesmo. Então, seguindo esses 2 mandamentos, e aí cada um, você vai destrinchando no decorrer da sua vida. Amar a Deus sobre todas as coisas é colocar Ele como o início de tudo, como o meio de tudo, como o final de tudo. Amar o próximo como a ti mesmo, tudo aquilo que você deseja que Deus faça por você, faça pelo próximo. Tudo aquilo que você deseja que a sua vida tenha, faça que o próximo tenha na vida dele. Tudo aquilo que você mais ama na sua vida, ame o próximo acima dessas coisas. Eu garanto a você que um mês, ou digo até uma semana, que você fizer isso e começar a viver e se dedicar em oração, nada disso vai funcionar se você não orar, se você não pedir a ajuda de nosso Senhor para conseguir carregar a sua cruz. Então você tem, principalmente, rezar e rezar muito. E aí, quando você passar a viver isso, volta e lê a Bíblia. Um versículo que você não entende, de uma forma espiritual, de uma forma como você tem vivido. Eu te garanto que ali vai fazer sentido para você. Que Deus abençoe você. Que hoje o dia seja um encontro muito especial com o nosso Senhor na sua vida. Que você volte para a igreja, que você ame as pessoas como você gosta de ser amado. Que você se dedique ao próximo como gosta que as pessoas se dediquem a você. Um grande beijo no coração e até amanhã, se Deus quiser. Senhor, estivemos aqui reunidos por amor a Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo.